vou te propor uma viagem no tempo. Uma época em que cada partida era uma batalha épica, onde o suor e a paixão se misturavam à incerteza dos tempos. Em meio a esse cenário, surge uma figura lendária. Um homem cuja presença nos gramados transformava o impossível em pura arte. Vestindo uma camisa preta que parecia absorver a energia dos adversários, Levin Yashin, o Aranha Negra, se erguia como um símbolo de coragem e destemor. Hoje nossa história se desenrola na antiga União Soviética, no auge da Guerra Fria, entre as décadas de 1950 e 1960. Um palco de sonhos e desafios onde o futebol se tornava o espelho de uma nação em transformação, onde um homem imortalizou a camisa negra. Sejam bem-vindos ao Futebol Social Clube. Eu sou André Carvalho e esse canal nasceu da minha paixão por desvendar as histórias por trás das camisas que marcaram o futebol mundial. Aqui cada uniforme tem um segredo, cada time tem uma trajetória única e cada partida é um capítulo inesquecível de um grande romance esportivo. Nosso propósito é simples, conectar você à essência do futebol contando histórias autênticas que vão muito além dos números e dos resultados. Aqui celebramos a arte, a emoção e a cultura que fazem do futebol um espetáculo sem igual. Então compartilhe esse vídeo para espalhar a paixão pelo futebol e suas histórias incríveis. Vamos ver um pouco dessa réplica da icônica camisa preta de Levin Yashin. Diferente dos uniformes da época, sua camisa era totalmente preta, um manto que realçava sua figura e impunha respeito no campo. A peça tem uma gola clássica e um cordel que substituiu os botões tradicionais. Essa peça era tão funcional quanto simbólica. Seu design robusto e seu impacto visual reforçavam a imagem do goleiro como um verdadeiro guerreiro das redes. Nossa jornada começa nos primórdios do futebol na União Soviética. Fundada dentro do contexto de um grande projeto social e político, a seleção soviética surgiu para representar o orgulho e a força do país. Em meio à intensa reorganização social e esportiva, o futebol passou a ser um instrumento de projeção internacional do país. Você já deve estar se perguntando, mas afinal, o que significa a sigla CCCP? Ela representa Союз Советских Социалистических Республик, СССР. Mas, para facilitar, vou traduzir para você. A União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Um símbolo da união e da ideologia que marcou uma era e que até hoje suscita muita polêmica. Essa identidade se refletia também nas cores e no espírito de luta dos atletas. O futebol soviético era cuidadosamente estruturado com treinamentos intensos, táticas inovadoras e uma forte ênfase no coletivo. Clubes como Dinamo Moscou, Spartak Moscou e CSKA Moscou se tornaram verdadeiras potências, formando a base para o surgimento dessa seleção nacional. Então, compartilhe esse vídeo com seus amigos que amam a história do futebol. Aproveita, essa é a oportunidade. A seleção soviética teve momentos de glória que marcaram a história do futebol mundial. Entre os feitos mais memoráveis, destacam-se o ouro olímpico de 1956, conquista que trouxe reconhecimento internacional ao futebol soviético. A Eurocopa de 1960, onde apresentou campanha surpreendente e sagrou-se campeã do primeiro campeonato europeu. Fora as participações em Copas do Mundo, 1958, 1962, 1966 e 1970, onde o time conquistou respeito pelo seu jogo coletivo e tático. Os atletas soviéticos se destacavam pela disciplina, inteligência tática e preparação física excepcional, fazendo do time uma verdadeira máquina de trabalho coletivo e superação. A seleção soviética teve diversos jogadores que marcaram ela. Nomes como Eduard Streltsov, frequentemente chamado de o Pelé russo, e outros craques que brilharam tanto no cenário nacional quanto internacional. Talvez o maior destaque da história do país tenha sido o dono dessa camisa. Atuando pela seleção soviética entre 1954 e 1970, Yashin defendeu com bravura e habilidade uma nação apaixonada pelo futebol. Além de sua carreira internacional, ele brilhou também no Dinamo Moscou, clube pelo qual jogou toda sua carreira profissional, transformando o papel de goleiro em uma verdadeira arte. Tanto é que a FIFA concede o prêmio de melhor goleiro com o nome do personagem deste vídeo. Com cerca de 78 partidas pela seleção, o Aranha Negra acumulou números impressionantes. Seu recorde de defesas acrobáticas e sua incrível capacidade de leitura de jogo fizeram dele um ícone. Mesmo com os desafios da época, sua média de gols sofridos era notavelmente baixa, demonstrando sua eficiência e determinação em campo. Ele chegou a ser o único goleiro a conquistar o Ballon d'Or, um feito que permanece inigualável até hoje. Mas por que Aranha Negra?
Além da sua aparência intimidadora e a habilidade de se esticar para salvar o time, o uniforme preto que ele vestia, um contraste marcante com as cores vivas das camisas dos adversários, reforçava a imagem de um predador ágil e implacável. Seu estilo único, a agilidade e a coragem o tornaram um símbolo de excelência no futebol. Então, curta este vídeo se você também admira a lenda Levin Yashin. Após uma década de reformas e uma crise política, a União Soviética foi dissolvida em 26 de dezembro de 1991. A maior parte dos jogadores eram da Rússia, a maior das suas repúblicas. Mas aquela seleção deixou um legado. O futebol na União Soviética era muito mais do que técnica, era uma expressão de um ideal coletivo. Caracterizado pela disciplina tática, preparação física rigorosa e ênfase no jogo coletivo, o estilo soviético influenciou gerações de jogadores e treinadores ao redor do mundo. Até hoje, times como Dinamo, Spartak e CSKA, todos de Moscou, ainda fazem algum barulho nas competições europeias. Uma das lições mais marcantes que tiramos dessa história de hoje é que, mesmo em meio às transformações políticas e sociais, o futebol sempre foi um símbolo de resistência e união. Por isso que futebol é muito mais do que o jogo. Ele é história, é emoção e é identidade. E essa verdade se reflete em cada detalhe, seja na tática de um time ou na simplicidade poderosa de uma camisa preta. Espero que vocês tenham gostado dessa viagem no tempo e aprendido um pouco sobre um dos períodos mais fascinantes do futebol mundial. Não se esqueça de deixar o necessário like, compartilhar essa história com os amigos que gostam de futebol e comentar o que mais te marcou neste vídeo de Levin Yashin e da União Soviética. Inscreva-se no canal para acompanhar outras histórias incríveis do nosso amado futebol. Por isso que te espero para uma próxima história. Até mais.